Assim como o aluno primário só pode gozar a alegria futura de ler e compreender as coisas do mundo depois do sacrifício e da resignação em alfabetizar-se na escola primária. Após a sua alfabetização no curso dos mundos primários, o espírito do homem também poderá usufruir de sublimes venturas na sua escalonada sideral. Terminado o curso na Terra, ele então pode habitar Marte, onde o principal motivo de vida é a técnica. Em seguida, Júpiter, o planeta da arte, e, mais tarde, Saturno, cuja humanidade vive exclusivamente para a filosofia. Pergunta: de que modo a atividade laboriosa do trabalho obrigatório beneficia o espírito encarnado na Terra? Ramatiz: é justificável que o espírito primário encarnado na Terra ainda duvide de sua origem divina e do seu venturoso destino futuro, pois vive imensamente preocupado em atender aos seus desejos grosseiros e próprios de uma consciência primária. Ele precisa prover a sua subsistência carnal, e o trabalho então lhe parece coisa fatigante e desagradável. Mas, obrigado a concentrar-se no objetivo laborioso, embora indesejável, desenvolve as aptidões latentes do espírito eterno e disciplina a sua capacidade criadora. A atividade física exerce-se sob o comando do instinto animal de sobrevivência, mas, ante o esforço para entender e avaliar os fenômenos do mundo exterior, o espírito centraliza a consciência num proveitoso estado de vigília e verdadeira marcação dos acontecimentos vividos. Ademais, o trabalho é uma condição providencial para o espírito primário. Durante a sua consciência infantil, preenche-lhe o tempo com uma atividade dinâmica e que o afasta obrigatoriamente de atos danosos e próprios da imaturidade espiritual. Os próprios animais, como os cavalos, exercem função útil e pacífica depois de domesticados, enquanto soltos e entregues à sua natureza selvagem, eles são manadas agressivas e indisciplinadas. Assim, os espíritos primários também precisam ser domesticados pelo trabalho, a fim de serem dominados os seus instintos inferiores. Nota: corroborando Ramatiz, lembramos as hordas bárbaras chefiadas pelos flagelos da humanidade, como Gengis Khan, Átila e outros, que, devido à sua selvageria, arrasavam cidades pacíficas, trucidavam mulheres, crianças e velhos, como verdadeiras alcatéias de lobos vorazes a devorarem as presas menores. Tamerlão, só num combate contra Bacazete, matou 400.000 homens, encheu 2 navios de cabeças e mandou atirá-las ao mar, pois o seu principal hobby era exatamente fazer pirâmides de cabeças. Cortés, um desconhecido condutor de porcos, consciência primária e selvagem, à frente de 150 homens, destruiu o império dos aztecas, pela ambição do ouro. Fim da nota. Pergunta: qual é a vossa opinião sobre os homens bem aquinhoados na vida, que enriquecem rapidamente pelos trustes e golpes explorando o trabalho dos mais deserdados e tolos? Porventura, em tal caso, o trabalho não é uma exploração humilhante dos mais poderosos sobre os mais fracos? Ramatiz: não é o homem rico que explora os mais pobres e que dificulta a vida dos mais ingênuos. Na verdade, tudo é consequência do espírito primário do homem terreno, egocêntrico, ambicioso, mesquinho, cruel, mercenário e cobiçoso, cujo tipo inferior ainda predomina na humanidade. Então abusa do próximo tanto quanto seja a oportunidade, pois se serviu na pobreza, torna-se déspota e explorador assim que ascende a qualquer condição social superior. O espírito primário comumente serviu aos seus superiores, quando investido de poderes, então despeja os seus recalques morais agressivos sobre os novos subalternos. Sabe-se que o soldado mais queixoso torna-se o pior sargento do quartel, quando a oportunidade lhe permite vazar os ressentimentos que acumulou sob o comando hierárquico. O mendigo lamentoso, com aspecto de mártir, que dramatiza facilmente as suas vicissitudes vulgares, pode ser o mais impiedoso tirano e avarento, caso seja bafejado pela fortuna ou poder. Há miseráveis que escondem o pão esmolado do companheiro mais faminto,
Assim como certos negociantes, em tempos belicosos, escondem a mercadoria no jogo ilícito do câmbio negro, mesmo que isso contribua para a morte de crianças esfomeadas. E se a sorte lhe for adversa, tais criaturas retornam à antiga pusilanimidade. Há caudilhos que trucidaram, impiedosa e cruelmente, os adversários caídos em suas mãos, mas quando vencidos, arrastam-se, lacrimosos e desesperados, aos pés do pelotão de fuzilamento. Em geral, o empregado mais lamurioso, quando chega patrão, é o mais injusto e avarento. O cidadão vê zelo em condenar os administradores públicos, quando eleito para algum cargo, transforma-se num indivíduo ainda mais inescrupuloso. Certos operários espoliados por patrões gananciosos, quando conseguem o comando de alguma indústria ou negócio promissor, quase sempre exploram de modo impiedoso seus assalariados. Nota do médium: conheci 2 operários da indústria madeireira, no Paraná, os quais viviam se queixando dos patrões injustos e avarentos, alegando salários miseráveis, negativa de férias e escamoteação de horas extras de trabalho anormal. Quis-lhes a sorte, no entanto, que em 1943, eles puderam aliar-se a outro empreiteiro de serraria, enriquecendo rapidamente na fase golpista da última guerra. Atualmente, eles são abastados industriais, mas, confirmando o aforismo de que a pior cunha é que sai da mesma madeira, são conhecidos como patrões tão avarentos e mesquinhos, que se envolvem frequentemente em questões trabalhistas por negaciarem os mais primários direitos dos seus empregados. Fim da nota. Pergunta: apesar de o homem dignificar-se com uma tarefa nobre, ninguém deseja, em sã consciência, ser um escravo do trabalho. Que dizeis? Ramatiz: em verdade, o trabalho não honra nem dignifica o homem, à guisa de uma função meritória para o graduação celestial. São as criaturas extremamente ambiciosas que trabalham como animais desde o nascer até o pôr do sol, mas apenas buscando a sua segurança e fortuna, avaros e indiferentes aos problemas dos subalternos ou companheiros. E o pior é que tais homens, depois de ricos e injustos para os que os ajudam a enriquecer, às vezes causam mais prejuízos ao próximo do que quando pobres. Nota do médium: conheci em 1939 certo mendigo lamurioso, que se queixava amargamente das injustiças sofridas no mundo, inclusive quando prostituíram-lhe a filha mais velha, por culpa de afortunado industrial liberado pela justiça. Mas, por um golpe de sorte, durante a última guerra ele conseguiu acumular regular fortuna vendendo ferro e metais velhos, esmolados. Quando morreu, em 1965, esse ex-mendigo deixou o seguinte passivo na sua vida: desonrar 5 menores, 2 degradaram-se na prostituição e uma delas suicidou-se infamada. Além disso, lançara na miséria um sobrinho que lhe emprestara a importância da venda de sua casa, ludibriara 2 firmas fornecedoras, esquivando-se de assumir o compromisso público, além de prejuízos a diversos operários numa concordata fraudulenta. Finalmente, nos últimos meses de vida abandonara a própria mulher e os filhos, que o haviam acompanhado nas horas amargas, para viver nababescamente com uma vedeta de má fama. Fim da nota. Por isso, a divindade ajusta os espíritos primários aos orbes físicos, como a Terra, onde o trabalho é uma condição fundamental de sobrevivência. Ficam presos às obrigações cotidianas, sustados na excessiva liberdade ou no poder financeiro, que poderiam levá-los prematuramente a atos danosos para si e para a coletividade. O conceito de que os burros andariam cheios de medalhas, se o trabalho fosse honra, demonstra a ignorância do terrícola quanto à ação dinâmica e criadora do trabalho na formação indireta da consciência espiritual do homem, que lhe ativa o processo criador do futuro anjo. O homem tanto pode aceitar como renegar o trabalho, tornando-se um cidadão útil ou marginal revoltado e danoso para a comunidade. Ele dispõe do livre-arbítrio para decidir e agir quanto à sua própria pessoa, mas é de lei sideral
que será tolhido espiritualmente, toda vez que de seus atos egoístas resultarem prejuízos aos demais companheiros. No entanto, tudo o que existe sobre a face do orbe terreno, que glorifica e beneficia a humanidade, é fruto indiscutível do trabalho. Embora a mente humana seja criadora, ela nada poderá realizar sem o recurso dinâmico do trabalho, operação indiscutível, que transforma em atividade concreta os desejos e as ideias permanentemente vividas na alma humana. Sob qualquer hipótese, o trabalho disciplina, dá calor e energia aos músculos do homem, faz convergir a sua atenção e cuidado para uma realização positiva. Nota: o trabalho distingue a humanidade do animal. Desperta as messes nos pampas. Extrai metal luzindo dos mais negros antros, converte a argila em lar, a pedreira em estátua, o trapo em vela, a cor em quadro, a chispa em frágua, a palavra em livro, o raio em luz, a catarata em força, a hélice em asa. Seu esforço secular criou o poder do homem sobre as forças naturais, dominando-as antes, para utilizá-las depois. É obra sua a alavanca, a cunha, o machado, a roda, a serra, o motor e a turbina. Nada existe no mundo que não conserve o vestígio de suas virtudes vencedoras do tempo. O trabalho é um dever social. Os que vivem sem trabalhar são parasitas mórbidos, que usurpam aos outros homens uma parte do seu labor comum. Trechos extraídos da obra As Forças Morais de José Engenheiros, editada pela Livraria Tupã. Fim da nota. Pergunta: mas o trabalho, pela sua condição incômoda e desagradável, parece-nos recurso discutível pela divindade, pois escraviza os espíritos incipientes à condição compulsória algo degradante. Não é assim? Ramatiz: o trabalho significa, intrinsecamente, apenas ação. E ação tanto pode ser um esforço criador como destruidor. A mesma atividade de trabalho, que na Terra é motivo de sofrimento e símbolo de escravidão, noutros planetas é considerada ação criadora e ensejo divino para o espírito criar obras fecundas. Enquanto os terrícolas trabalham pela ambiciosa competição de lucros, sacrificando a qualidade de sua ação pelo incessante acúmulo de bens transitórios, noutros mundos os homens exercem o trabalho com absoluto desprendimento pessoal. O trabalho é uma ação manifesta em todos os atos da vida, e a dinâmica criadora do próprio universo e o oposto da inércia. Sem dúvida, pode distinguir-se entre o trabalho prazer e o trabalho obrigação, pois enquanto o homem ambicioso acha-se explorado pelo trabalho compulsório, que resulte mais benefícios para outrem, há os que se rejubilam pelo ensejo e serviço a favor da comunidade. Há muitos enfermeiros, médicos, freiras, padres, pastores, médiuns, professores, curandeiros e escritores, que se sentem venturosos em trabalhar para servir os seus irmãos da jornada humana. Daí, o motivo por que os malandros e vagabundos fogem do trabalho, pois no seu egotismo de espíritos inferiores e mercenários, eles preferem viver na miséria e na incerteza, em vez de exercerem qualquer atividade benéfica ao próximo. Espécie de parasitas bípedes, eles sugam a seiva da árvore generosa da vida, mas não contribuem em nada para o bem e progresso alheio. Jamais sentem o prazer espiritual de servir o próximo, e não trabalham de espontânea vontade, ao menos para embelezar ou melhorar o próprio mundo onde vivem. Evidentemente, é infelicidade o trabalho escravo, quando a criatura não passa de uma maquinaria humana ou matéria-prima explorada por outros homens ambiciosos e injustos. Mas os homens que conhecem o processo de reencarnação espiritual, sabem que o próprio trabalho escravo é um benefício de reajuste do passado, quando a lei do karma corrige o espírito faltoso e o ajusta beneficamente ao conjunto da humanidade. Investigando-se a história do vosso mundo desde as origens da civilização, verifica-se que o trabalho também evoluiu de acordo com o progresso e a maior consciência espiritual do homem. O trabalho, principalmente na atualidade no vosso país, malgrado ainda obrigue os homens à escravidão dos horários draconianos,
já proporciona concessões liberais como férias, descanso domingueiro remunerado, gratificações, salários extras de fim de ano e a indenização de estabilidade na própria empresa onde trabalham. Nos estabelecimentos fabris e comerciais modernos, o rádio, a televisão e a música ajudam o operário a vencer o seu dia monótono e laborioso, oferecendo-lhe distrações e estímulos agradáveis, que até há pouco tempo eram considerados exageros e absurdos pelos magnatas do mundo. Nota de Ramatiz: o Brasil, país acentuadamente fraterno e liberal, já figura nos fichários do mundo espiritual como uma entidade terrena onde o trabalho humano é exercido sob expressivo demonstrações de justiça e amparo ao trabalhador. Malgrado as incompatibilidades ainda existentes entre patrões e empregados, às vezes assoladas por elementos desagregadores e malévolos, as leis do trabalho, no Brasil, são as mais generosas e progressistas do mundo. Fim da nota. As associações agremiativas, os institutos de pensões e aposentadorias, as entidades socorristas são hoje comuns sob a égide trabalhista. Funcionam nos setores industriais e comerciais do mundo, significando um segundo lar coletivo que ampara e ameniza a luta física do trabalhador no esforço de conseguir o sustento do lar. Pouco a pouco, extingue-se do mundo a infamante escravidão assalariada do passado, quando o ser humano vivia desamparado e nivelava-se ao animal de carga, sem qualquer descanso ou direitos pessoais. O seu destino era nascer, crescer e morrer sob o chicote dos mais poderosos. Hoje, o trabalho distingue o homem na comunidade e o considera célula útil, proporcionando-lhe uma existência agradável e prazenteira no próprio ambiente onde ganha o seu pão cotidiano. Pergunta: cremos que Deus poderia ter criado um mundo mais ameno, sob condições mais agradáveis e prazenteiras para os seus filhos sobreviverem na matéria, em vez de obrigá-los à tarefa medíocre de morejarem dia e noite para cobrir as suas necessidades? Que dizeis? Ramatiz: é evidente que ainda seria mais absurdo e tolo Deus criar um mundo ameno e exclusivamente prazenteiro para a vivência de espíritos primários, quando eles ainda arrasam jardins, pomares, florestas, campos, silos de cereais, cidades pacíficas, igrejas, centros de cultura e de arte, escolas, hospitais e crianças, mulheres e velhos. Ninguém constrói palácios de vidro para moradia de macacos, nem confecciona tapetes mácios de grama veludada para criar elefantes. Não há dúvida, quando o espírito do homem domina as paixões animais, ele também adquire o direito de habitar ambientes mais agradáveis, onde, além de ativar o seu espírito criador, pode contemplar as belezas criadas por Deus. Mas, infelizmente, a humanidade terrena ainda consome a maior parte de sua existência preciosa arruinando e destruindo a sua própria moradia, apesar de vinculada ao trabalho obrigatório, e que lhe evita piores delitos e insânias próprios da ociosidade. Conforme o dístico a cada um segundo as suas obras, o espírito do homem, como centelha que desperta e cresce individualmente no seio divino de Deus, precisa descer a carne para adquirir o conhecimento de si mesmo e usufruir o mérito de sua própria angelização. Deve submeter-se à disciplina ou técnica sideral, e como célula individualizada no todo, aproveitar todo o tempo disponível num sentido útil e para o desenvolvimento de sua consciência espiritual. A trabalho, de início, consome-lhe o tempo que tem disponível para cometer desatinos e tropelias tão próprias da vida instintiva animal. O trabalho, na sua exigência compulsória, disciplina e fortalece, obrigando o homem a concentrar-se num ritmo sadio e criador, que lhe dinamiza a contextura espiritual, despertando e aflorando as qualidades latentes herdadas de Deus. É um processo ou recurso técnico de aperfeiçoamento espiritual operando no mundo de formas, que acelera a sublimidade angélica inata no ser humano e por força de sua procedência divina. Até o escravo em condições degradantes e explorado pelo Senhor insaciável pode desenvolver as virtudes de submissão, resignação,
paciência e estoicismo, dinamizando seus poderes espirituais na atividade produtiva que é o trabalho. Muitos magnatas, cuja fabulosa resistência, produtividade e perseverança criadoras os elevaram a níveis da indústria e do comércio mundial, desenvolveram esse potencial em vidas pregressas e comumente no serviço compulsório de escravidão. Na atividade de um labor escravocrata, eles puderam exercitar a vontade, treinar a persistência através do espírito atento e vinculado a objetivos e interesses dos seus senhores. Reconhecemos que a espécie de trabalho ainda existente na Terra é uma condição desagradável e é algo humilhante, mas de natureza transitória e absolutamente necessária ao tipo primário do espírito terrícola. É uma atividade benéfica e criadora, evoluindo para outros níveis superiores de vida planetária, pois o homem sublima-se no seu labor cada vez mais excelso. A própria pintura e a composição musical, embora consideradas atividades artísticas, elas também são uma espécie de trabalho ou ação, que embora espontânea e prazenteira, exige persistência, obstinação e estoicismo criador, que só se desenvolvem por força de incessante ação e atividade laboriosa. É arte, mas um produto do trabalho requintado, malgrado o homem possa fazê-lo ou abandoná-la quando lhe convier. O espírito terrícola ainda precisa ajustar-se ao trabalho rude para sobreviver na face da terra, a fim de exercitar a sua capacidade criadora e adquirir as qualidades de direito para viver no seio das humanidades angélicas. O trabalho, seja agradável ou desagradável, digno ou degradante, vale pelo seu objetivo criador e pelo seu dinamismo atuando na intimidade espiritual do homem. Pergunta: em consequência, o trabalho é uma condição intrínseca a qualquer humanidade inferior ou mesmo superior? Não é assim. Ramatiz: o trabalho, que na Terra ainda é considerado obrigação incômoda ou tarefa desagradável, em planetas superiores é aceito como trabalho-missão. O terrícola rebela-se ante a ideia de que o trabalho é uma necessidade injusta e irredutível para a maioria dos homens sobreviverem no mundo físico, enquanto outros homens são privilegiados, pois não trabalham e vivem nababescamente. Então, o trabalhador comum julga-se um tolo ou infeliz, explorado para sustentar a doce vida dos espertos que não trabalham. Sem dúvida, ele ignora que a alma incipiente eleva sua frequência vibratória espiritual sob a ação dinâmica do trabalho, enquanto a inércia estagna no tempo e no espaço. Assim como dormir é sinônimo de não existir, a imobilidade é um treino para a morte, pois o anjo não dorme, nem cessa sua atividade criadora. Nos planetas de graduação superior, onde o espírito não se fatiga em atrito com o meio suave e eterizado, dormir ou estacionar seria tão absurdo como o processo de fuga, que é o suicídio no vosso mundo. Enquanto a criatura menos mental e mais digestiva forra-se facilmente no sono reparador para compensar o desperdício das energias mais físicas, o sábio dorme pouco. O espírito terrícola sente prazer em dormir, nessa espécie de suspense da vida em vigília, porque ele ainda é escravo do jugo violento das emoções humanas indisciplinadas e dos desejos incontrolados do corpo carnal. O trabalho é a operação que desperta o dinamismo angélico da alma e amplia a consciência espiritual para abranger maior área de manifestação do macrocosmo. Quando Jesus afirmou que a fé, como um grão de mostarda, poderia remover montanhas, refere-se, principalmente, à ação perseverante e criadora do trabalho, tal qual ocorre no seio da semente laboriosa. Também desperta no psiquismo do homem os poderes sobre as coisas e os seres. A semente da mostarda, malgrado sua imobilidade no fundo da terra, ela põe-se a trabalhar ininterruptamente até se transformar na planta benfeitora, sob o recurso dos próprios elementos hostis do ambiente. Ela opera em condições sacrificiais, mas rompe, desabrocha e aflora a superfície do solo numa configuração inconcebível, quando comparada à sua pequenez original. Mas tudo isso acontece sob a ação transformativa do trabalho e sem a rebeldia às leis do crescimento vegetal. Pergunta:
Mas não há outro meio de livrar-nos dessa condição de trabalho servil e obrigatório, que exige a nossa sobrevivência na matéria. Ramatiz, paradoxalmente, só trabalhando podereis livrar-vos do trabalho, porque se trata de ação e processo indispensáveis para a modificação e o aperfeiçoamento de qualquer coisa no universo. O homem livra-se do trabalho degradante substituindo-o por outro trabalho mais sublime, à medida que também apura a sua contextura espiritual. Trabalham os músculos de carne, quando o homem movimenta as cargas do mundo, mas o cérebro também trabalha e gasta substância mental quando o homem pensa. São formas de trabalho ou de ações grosseiras ou delicadas, mas conforme a natureza e a exigência dos planos de manifestação de vida. Mas embora viva constrangido sob o jugo do trabalho e obrigação, confia o homem terrícola que, ao subir de nível espiritual, ele também se candidata a outras formas mais agradáveis de trabalho. A mesma semente, que trabalha sacrificialmente no âmago da terra, mais tarde se embevece de júbilo, quando num trabalho mais sublime se entreabre na flor sob o beijo acariciador do sol. A lei espiritual, equânime e benfeitora para tudo e todos, jamais deserda o homem e só lhe proporciona a colheita segundo as suas obras. Pergunta: mas não é um desperdício de tempo o aprendizado exaustivo do espírito, na matéria, quando ele já poderia manifestar as suas qualidades espirituais inatas, sem necessidade da atividade incômoda do trabalho? Ramatiz, os colares de astros e mundos rodopiantes no universo provam que Deus não é uma espiritualidade estática ou criador inerte, mas ativo e laborioso, numa incessante atividade fecunda em todas as latitudes do cosmo. Os elétrons que giram em torno dos núcleos atômicos do microcosmo e os astros que se movem ao redor dos sóis no macrocosmo demonstram que o trabalho é a ação básica de qualquer atividade da consciência divina. Deus pensa e cria o macrocosmo, o anjo trabalha e cria o microcosmo. Os santos, artistas, gênios e condutores de multidões são produtos fundamentais de um labor incessante e aperfeiçoativo, pois a atividade, em qualquer plano cósmico, é um ritualismo iniciático, que disciplina e dinamiza os movimentos ascensionais do espírito para despertar-lhe o conhecimento e o poder divinos. O labor é o fundamento das coisas mais sublimes do mundo. O trabalho obstinado de um homem estoico sobre o piano produziu na esfera da música o gigante chamado Beethoven. Da persistência no manejo de tintas, resultaram os gênios como Rubens, Tiziano, Da Vinci e o Rafael, e o labor teimoso do buril sobre a rigidez da pedra fez a glória de Miguel Ângelo. A própria santidade de Francisco de Assis modelou-se na sua atividade desprendida e fatigante em favor dos desgraçados. Foi o trabalho mental movendo o raciocínio acerca dos mistérios da vida e da existência do espírito que plasmou a figura benfeitora e grandiosa de Buda e do sublime Jesus. No âmago da bolota já existe a microssíntese da gigantesca árvore do futuro carvalho, mas é graças ao trabalho exaustivo e incessante que ela desabrocha e cresce no seio da terra até se transformar no vegetal benfeitor. O minúsculo fio do regato, que escorre das encostas do Peru, só adquire as prerrogativas do majestoso rio Amazonas, após o árduo trabalho de abrir sulcos na terra, cavar as pedras e desenvolver as forças adormecidas sob o primeiro impulso de vida latente na gota de água. Pergunta: mas o fato de o homem inventar e construir robôs, máquinas e computadores eletrônicos, que pouco a pouco livram do trabalho mais fatigante, não comprova que ele já merece melhor condição laboriosa? Ramatiz, referimos-nos ao trabalho como ação, atividade ou movimento que catalisa e sublima as energias adormecidas do espírito do homem. Tratando-se de um processo de melhoramento espiritual, que eleva o energismo humano, o trabalho é valioso processo benfeitor em qualquer setor de atividade no mundo. É útil e produtivo ao homem simples, que esgaravata os esgotos da cidade, como ao ministro que consome fosfatos tentando melhorar a alimentação, a saúde e a educação do seu povo. Em ambos os casos,
O trabalho se efetua em níveis diferentes, mas produz os resultados adequados a cada plano da vivência humana. Tanto o magnata que dirige portentosa indústria de responsabilidade coletiva, como o servente que junta pedras e argamassa nos fundos das valas, ambos são anjos em crescimento consciencial no mundo físico, dispondo do trabalho como ensejo de melhorar o seu padrão sideral. Pergunta: aliás, os próprios chefes de indústrias e empresas comerciais do mundo parecem reconhecer a função meritória do trabalho, pois já oferecem um ambiente mais agradável aos seus empregados, inclusive música para ajudar a passar o tempo. Ramatiz: os responsáveis pelas indústrias e empresas laboriosas do mundo, que aliam a conveniência utilitarista e aos recursos de sua produção o bem-estar e o conforto de seus empregados, sem dúvida, são espíritos de boa natureza, pois materializam, na Terra, o modo de vida que já é próprio de outros planetas mais evoluídos. Eles elevam o trabalho terrícola para um nível superior, além de torná-lo mais ameno e até prazenteiro aos seus assalariados. Aliás, espíritos de escola também podem comandar grandes capitais e indústrias do mundo moderno, pois não é a pobreza nem a riqueza que realmente definem o grau espiritual evolutivo do homem, mas o seu comportamento digno. Os mestres iniciáticos e velhos instrutores do Oriente, após os estágios de desenvolvimento mental e psíquico, que habitualmente faziam nas confrarias esotéricas, grutas e templos iniciáticos, às vezes, pálidos, seminus e febris, depois renascem no Ocidente para cooperar no seu progresso material. Então, envergam ternos de casimira ou de brim, usam cabelos rentes, barbeiam-se com giletes, movem-se pelas ruas das cidades populosas, ombreando-se com todos os homens, além de proporcionar bom ambiente para os seus empregados e contribuindo para melhorar o índice da vida humana. O espírito do homem não adquire o conhecimento cósmico fugindo da vida onde Deus permanece ativo, mas isso ele o consegue à medida que aprende a movimentar os valores autênticos e definitivos no próprio trato da matéria. E isso ele realiza através do labor físico, mental e psíquico, que é obrigado a movimentar nas relações com as formas do mundo. A contemplatividade é um corolário da atividade, pois ninguém se torna contemplativo sem entender o que contempla. Por isso, muitos magnatas que aparentemente estão presos aos tesouros da terra, ainda podem ser mais libertos da escravidão da matéria do que os próprios mendigos, cuja avareza e apego se dissimula sob a falsa humildade dos trapos. Libertação espiritual não é o culto à seminudez do corpo ou deliberado sofrimento masoquista, mas, acima de tudo, saber viver entre tesouros e gloriolas do mundo sem escravizar a alma. Há homens afortunados, que trabalham exclusivamente para o bem do gênero humano, às vezes retardam os seus próprios prazeres e o repouso merecido, pelo júbilo de criar e servir. Eles trabalham impelidos por um impulso oculto, que lhes desenvolve as energias espirituais através da atividade, tal qual a semente, que desperta e cresce até a postura do arvoredo benfeitor, independente de qualquer interesse mercenário. Pergunta: não seria mais razoável e justo que Deus proporcionasse a todos os homens o mesmo ensejo de trabalho e enriquecimento? Isso melhoraria o padrão de vida humana, pela alegria e fartura a todas as criaturas. Não é assim? Ramatiz: sem dúvida, o tema fundamental da vida espiritual criada por Deus é proporcionar a fartura, alegria e felicidade para todos os seus filhos. Mas tais coisas só podem ser vividas autenticamente nos ambientes angélicos, onde a frequência vibratória não causa fadiga nem decepções ao espírito imortal. No entanto, é impossível aventura espiritual nos mundos físicos, porque são estáveis e sujeitos ao desgaste. O seu ambiente é precário devido às imprevistas mutações e aos reajustamentos próprios dos orbes primários. A Terra ainda é uma escola espiritual primária destinada à alfabetização de espíritos incipientes, e que mal soletram as primeiras letras da linguagem do céu.
Nota de Ramatiz: de acordo com a cartilha terrena, o homem conjuga as pessoas do verbo de modo egocêntrico: eu ou ego, em primeiro lugar, tu o próximo, em segundo lugar, e ele ou Deus, em terceiro. No entanto, a cartilha angélica é exatamente o oposto: ele ou Deus, em primeiro lugar, você ou o próximo, em segundo, e eu ou ego, que fala em terceiro. Fim da nota. O cenário físico e os múltiplos apetrechos da vida humana são apenas ensejos educativos à disposição de todos os homens que desejam desenvolver os seus poderes mentais e espirituais latentes. Na escola terrena a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória ou cada um pagará até o último centil, cujas regras pedagógicas são inflexíveis. É de senso comum que o aluno não deve folgar no estudo, nem o operário no seu trabalho, enquanto não completarem as suas tarefas, pois seria prematuro usufruir o prazer e a ociosidade antes de se cumprir o dever para consigo e para a humanidade. Mas Deus proporciona a todos os homens os mesmos direitos e ensejos no seu aprendizado físico, primário. No entanto, seria insensato o professor aprovar indistintamente, no fim do curso escolar, tanto os alunos criteriosos como os relapsos, indisciplinados e preguiçosos. Da mesma forma, não se justifica o homem gozar da fortuna e da ventura, quando ainda não sintonizou-se a frequência vibratória superior. Nota do médium: nos Estados Unidos, em 1945, J.F. suicidou-se por tédio, malgrado a sua fabulosa fortuna. BHM afogou-se na piscina alegando estar farto e saturado das emoções do mundo. Ambos, infelizmente, esqueceram de vencer esse tédio e saturação emocional, ajudando o próximo. Fim da nota. Pergunta: temos pensado que, sob a mesma igualdade de vivência, no mundo, todos os homens seriam razoavelmente felizes. No entanto, parece-nos que o trabalho escraviza e sacrifica os mais ingênuos, mas enriquece e diverte os mais espertos. Que dizeis? Ramatiz: a multiplicidade de aspectos, situações e ensejos educativos que o mundo físico oferece aos seus habitantes permite a cada homem ou grupo de homens viverem segundo a sua própria experiência e conforme o seu grau de entendimento espiritual. Não é a pobreza e a riqueza o que realmente assegura a felicidade humana, pois há ricos infelizes e pobres venturosos. Homens sádios e desesperados, mas há também cegos que cantam e tocam violão. Ninguém é exclusivamente feliz só porque recebeu os melhores dons da vida humana. É preciso compreender conscientemente qual é a mensagem que se oculta atrás desses bens. Assim, enquanto o adepto da música sinfônica sentir-se-á extasiado ouvindo a sublime coral de Beethoven, o bugre há de ser infeliz sob a mesma condição, mal suportando a saudade do batuque primitivo. A dor e a pobreza são circunstâncias provisórias, que funcionam num certo tempo de experiência e necessidade do espírito encarnado, no curso da recuperação do tempo perdido no passado. Sob a lei do karma, o mendigo chagado de hoje já foi o homem rico e sadio, que outrora abusou da saúde ou serviu-se da fortuna para atos ignominiosos. Ele teve os seus momentos de alegria e fartura, mas viveu-os exclusivamente para si sem produzir qualquer bem ao próximo. A fortuna, a saúde ou a alegria, em excesso, não resolvem as equações e incógnitas latentes no recôndito da alma ignorante, pois o espírito do homem só vive e dinamiza emoções, pensamentos e desejos, conforme seja o grau de sua consciência, já desperta na matéria. Buda e Francisco de Assis foram felizes, só depois que deixaram o conforto e a riqueza da aristocracia para vestirem estamenha na vida deserdada no mundo. Gauguin só conseguiu criar os primores vivos da cor na sua pintura expressionista e iluminada, depois que abandonou o epicurismo do seu lar europeu e foi viver entre os paras e leprosos do Tahiti. O modelo mais perfeito do homem angélico plasmado na Terra não se originou dos palácios afortunados do mundo, mas do trabalho paciente, humilde e pobre do Mestre Jesus.
Pergunta: há pouco aludistes ao trabalho redentor, o que nos induz à crença de um sentido doutrinário ou regenerativo do trabalho. Ramatiz: consideramos o trabalho uma atividade redentora, além de sua ação dinâmica, pois, realmente, ele desperta as qualidades laboriosas e latentes do espírito imortal. A incessante atividade nos diversos planos da vida humana ajusta o homem a frequências mais sutis e próprias dos mundos angélicos. O trabalho familiariza a criatura com as virtudes da perseverança, resignação, paciência e o estoicismo, as quais se desenvolvem nela por força da continuidade laboriosa. Quem se obriga a tarefas num tempo dado e para um certo objetivo, que lhe exige constância, submissão e disciplina, desenvolve outros valores correlatos, meritórios. Aliás, no caso da escravidão dolorosa, que por vezes conduz até ao martírio, o trabalho, sem dúvida, oferece características místicas. O trabalho, como ação preliminar, ativa o psiquismo primário do homem e opera compulsoriamente na sua transformação interior. O prazer, a ociosidade, o excesso de conforto e a liberdade do mando atrofia mais facilmente as virtudes divinas e latentes no espírito do homem, porque o cristalizam na despreocupação de centralizar suas forças para fins proveitosos. Mas durante o treino laborioso, que afasta do espírito as elucubrações censuráveis e os desperdícios da mente acéfala, a determinada concentração de energias convergindo para um fim útil, seja científico, técnico, artístico e até religioso. Por isso, o homem de espírito esclarecido não encara o trabalho como coisa detestável e humilhante, mas o considera um ensejo energético para despertar o seu conteúdo espiritual superior, adormecido. Embora não se verifique um sentido doutrinário na simples função laboriosa do trabalho, trata-se de uma ação disciplinadora que proporciona o ajuste, do progresso ou a realização das concepções mentais do homem. No metabolismo evolutivo da vida humana, cada coisa atua de um modo peculiar, mas vinculada a toda a manifestação da vida. O importante é ninguém interferir extemporaneamente na vivência alheia, nem perturbar o labor do próximo. Isso lembra a harmonia e sabedoria com que funciona o próprio organismo humano, onde cada órgão exerce a sua função laboriosa sob o mesmo comando cerebral, mas respeitando sempre o trabalho e objetivo dos demais componentes orgânicos. O fígado não intervém nas funções do coração, nem este pretende modificar a composição da bilis produzida pela vesícula. O baço purifica o quantum sanguíneo, os rins drenam as substâncias tóxicas, a medula compõe o sangue, o pâncreas produz a insulina e os fermentos de praxe. Cada órgão trabalha disciplinado e entrega a sua cota de produção assumida para com todo o organismo. Cada plexus nervoso funciona na sua região familiar, mas embora distribua os estímulos de sua competência, ele não tenta influenciar ou modificar os demais campos de ação dos seus irmãos ganglionares. O mínimo deslize, a mais sutil negligência, podem gerar transtornos perigosos ao equilíbrio e à harmonia do edifício celular do corpo humano e dificultar a manifestação do espírito encarnado na matéria. Portanto, alegria e fartura do corpo dependem da alegria e da fartura do espírito, cuja vontade, ânimo e disciplina controlam e coordenam o labor das células e dos órgãos num ritmo progressista, o qual também se conhece por trabalho. Pergunta: que dizeis da concepção de capital e trabalho, que deram influxos às doutrinas do capitalismo e do comunismo, as quais dividem os homens e causam angústias aos povos, ante a preocupação de domínio exclusivo deste ou daquele grupo? Ramatiz: que importam os sistemas políticos, as doutrinas democráticas, comunistas, fascistas ou nazistas, quando a saúde, o equilíbrio e a harmonia de tais sistemas dependem fundamentalmente da saúde, do equilíbrio e da harmonia espiritual de cada homem e de cada uma das peças que as compõem. Ninguém modifica ou melhora o conteúdo de um bolo só porque ele aplica uma forma artística agradável para levá-lo ao forno.
O fato de o doceiro achar agradável a forma de um peixe para fazer o seu bolo, não implica em que todos os doces feitos sob tal modelo fiquem bons e agradáveis. Eles dependerão, essencialmente, dos ingredientes que constituem o seu conteúdo e não a forma modelada. Nenhuma doutrina, partido ou sistema político, social, capitalista, democrático, nazista ou fascista conseguirá solucionar a carência de fraternidade no seio da humanidade, nem proporcionar a paz de espírito desejada, caso o indivíduo ainda permaneça cheio de problemas e aflições. O estado sádio do corpo humano, por exemplo, não é obra de um sistema ideado e criado de fora para dentro, por um grupo de órgãos com certo gosto pessoal, mas um produto resultante da soma de todas as células sadias. Enquanto houver uma célula enferma, também não existirá nesse corpo a rigidez desejada. Assim como o funcionamento perfeito do relógio depende do funcionamento exato e perfeito e harmônico de todas as suas peças, é evidente que antes de se cogitar do sucesso de democracia, comunismo, nazismo, fascismo ou socialismo, é necessário primeiramente aperfeiçoar-se as peças homens, que deverão compor e integrar o conjunto doutrinário, simpático. Aperfeiçoado homem, obviamente, pouco importa depois o rótulo do movimento, sistema político, religioso ou social que ele integrar. No entanto, cada sistema, doutrina ou instituição política do mundo pretende impor a sua maneira de governar ou atuar, pouco se importando com as idiosincrasias dos adeptos de outros movimentos. Seria ilógico, por exemplo, que o fígado resolvesse criar um sistema baseado exclusivamente em sua própria função hepática, pretendendo, com esse hepatismo, governar as necessidades de todo o corpo. Os ismos separam os homens em grupos afins e ligados pelos mesmos interesses, que passam a competir com outros grupos de homens etiquetados por determinadas legendas. Mas quando o cidadão aperceber-se conscientemente da sua realidade espiritual e a consequente feição transitória do mundo material, capaz de integrar-se fraternalmente no seio de toda a humanidade, jamais ele precisará de qualquer legenda ou dístico que o vincule a uma doutrina separativista enquadrada sob determinado ismo. E como só pelo amor se salva o homem, ainda é a doutrina do Cristo, o evangelismo, a única solução capaz de unir todos os homens sob um só ritmo de vida venturosa e sadia. Capítulo 6 – Problemas dos idiomas. Pergunta: há fundamento de que a humanidade, no futuro, fará uso de um só idioma nas suas relações humanas? Ramatiz: os diversos idiomas do mundo são como os rios, que se ramificam por diversas latitudes geográficas, mas tendem a um só objetivo comum, o oceano. A história da humanidade pode comprovar-vos que os idiomas também nascem, crescem, amadurecem e depois se extinguem, como tem acontecido com as mais consagradas raças do mundo, hoje apenas lembradas por suas línguas mortas, tais quais Babilônia, Lemúria, Fenícia, Assíria, Pérsia, Incas, Astecas, Atlantes e outras. Nos planetas mais evoluídos do que a Terra, há uma só comunicação idiomática, pois além do vocabulário simplificado e dos verbos absolutamente regulares, ainda se facilita o entendimento recíproco ante a faculdade telepática já desenvolvida em seus habitantes. Pergunta: como poderíamos avaliar essa faculdade telepática, que facilita a linguagem entre os homens dos mundos superiores? Ramatiz: nos orbes de graduação superior à Terra, a palavra é usada com parcimonia e na medida exata para a sustentação objetiva do diálogo, cujos habitantes abreviam o curso das ideias pelo apercebimento intuitivo bastante desenvolvido. Só os povos primários, aldeônicos e emocionalmente instáveis, são verborrágicos, prolixos de palavras e circunlóquios inúteis, tão próprios dos terrícolas. Enquanto os animais ainda se comunicam aos gritos e esgares, o homem já conseguiu a articulação da palavra, mas a mímica,
O gesto e a compreensão silenciosa também podem ser recursos mais evoluídos do que o manejo exclusivamente oral. E como entre as humanidades mais evoluídas os espíritos já ultrapassaram a fase dos sofismas, mistificações e negaças verbais, tão comuns para esconder a realidade do pensamento nos lares e nas relações públicas, eles mantêm-se em certa intimidade espiritual, num entendimento autêntico, onde prevalece a técnica telepática como uma condição natural de eletividade superior. Não há truncamentos ou sofismas entre o que pensam e o que falam, pois a mente se assemelha a uma espécie de espelho, que reproduz fielmente as imagens das palavras que pronunciam. As ideias são permutadas num índice de máxima clareza, sem intenções subreptícias tão comuns entre os terrícolas. A faculdade telepática é muito desenvolvida por tais humanidades superiores, mas seria uma calamidade se exercida livremente na Terra porque os homens, às vezes, a sua aparência cortês e sincera, encobre intenções malévolas. Pergunta: porventura, já houve na Terra alguma linguagem que se caracterizasse por uma sincronia vocabular de tendência universalista? Ramatiz: no mundo profano essa tentativa se fez um tanto enérgica e com sucesso durante a vivência dos povos atlantes, cujo idioma possuía alguns aspectos de feição internacional, adotados nos templos sagrados dispersos por todas as latitudes geográficas. Do idioma atlante derivou-se o sânscrito ou linguagem sagrada, ainda hoje cultivada nos templos budistas e bramânicos. Era uma espécie de linguagem com raízes nos mantras ou termos iniciáticos consagrados nas confrarias pelos sacerdotes e conhecido como idioma mantrânico, em que os sons exatos eram de suma importância na sua correspondência vibratória com o pensamento. Pergunta: por que se diz idioma mantrânico? Ramatiz: mantras, como peças idiomáticas consagradas pelo uso superior, são letras e sílabas de articulações harmoniosas, cuja musicalidade iniciática provoca um estado vibratório peculiar no espírito dos seus articuladores. Quando essas palavras são pronunciadas num ritmo ou sonoridade peculiar e sob forte concentração mental, elas despertam no organismo físico do homem um energismo incomum, que depois proporciona certo desprendimento astral. Aliás, possuem a peculiar faculdade de acelerarem o sistema de chakras situados no duplo etérico, principalmente na região laríngea, cardíaca e frontal. Em sua ação no campo etéreo astral do homem, além de harmonizarem as funções dos centros de forças etéricos, os mantras propiciam ao sistema neurocerebral um estado de tranquilidade psíquica só comparável à tão desejada paz de espírito. Como todas as palavras se revestem de energia mental e astral do homem, elas atuam em todos os planos da vida oculta e física, dando curso às vibrações sonoras, que baixam para o campo da matéria e produzem uma sensibilidade incomum. As palavras mágicas ou mantras revelam também, na sua mentalização disciplinada e sonorização de ritmo ascendente, o caráter, a força e religiosidade ou a ternura espiritual do homem ou do povo que as enunciam. Assim, os mantras escolhidos para as práticas religiosas e esotéricas, no passado, eram selecionados nas expressões verbais medianeiras das ideias do mais elevado teor espiritual. O idioma mantrânico antigamente, tão peculiar e familiar nos templos e confrarias iniciáticas, tinha por função específica unificar o pensamento de todos os instrutores e discípulos numa disposição emotiva e frequência mental sublimadas, compondo assim o clima eletivo para a manifestação dos elevados instrutores do mundo espiritual. Nota: a tradicional concentração espírita depois das preces de abertura de trabalhos mediúnicos, guardam certa afinidade com a postura mantrânica, embora esteja bem longe da realidade mágica ou incomum que tal recurso provoca entre os que sabem manusear a técnica dos mantras. Fim da nota. Pergunta: os mantras são palavras construídas propositadamente, para despertar efeitos ocultos e especiais, nos seres? Ramatiz:
Não se constroem mantras sob a frialdade científica nem por caprichos esotéricos de simples ajustes de vocábulos, pois não despertariam efeitos espirituais superiores na alma humana. São as próprias palavras que se consagram em mantras, pelo uso e exercício numa função idiomática ou representativa, transformando-se em verdadeiras chaves verbais, que passam a exercer uma ação espiritual incomum sobre os veículos ocultos e físicos que compõem o homem. Elas congregam energias e as próprias ideias ocultas dos seus cultores, associando as forças psíquicas benfeitoras, as convertem em vigorosos despertadores de forças espirituais, criando as egrégoras cada vez mais potencializadas. Nota: egrégora, forma astral gerada por uma coletividade, em que o pensamento, a vontade e o desejo, são forças tão reais como a dinamite ou a eletricidade. Sob tal influência, a matéria astral tão plástica faz-se compacta e toma forma. Que potencial, então, não há de ser a egrégora de uma religião alimentada há 2000 anos pelos seus adeptos. Fim da nota. Ademais, há nas palavras sublimes certa musicalidade tênue ou vigorosa, doce ou agreste, que, acionada progressivamente, pode alcançar a intimidade atômica da matéria e alterar-lhe a composição eletrônica, produzindo um metabolismo ou potencial superior. Por isso há muito fundamento na tessitura de certas lendas do passado, quando determinadas palavras pronunciadas sob forte concentração da vontade e poder mental, agiam na matéria, como na frase mágica do Abre-te Sésamo, que rompia rochas na pitoresca história de Ali Baba e os 40 ladrões. À medida que o mundo progride e avança nas suas conquistas científicas em todos os campos da atividade humana, inúmeras palavras vão se consagrando no seu uso cotidiano e serão proferidas para expressar, cada vez mais, os mesmos sentimentos de vários povos. Disso poderá decorrer um idioma de natureza mantrânica, em que os vocábulos, ao serem pronunciados, valem mais pela sua peculiar musicalidade e registro de frequência sonora, do que realmente como peças idiomáticas de intercâmbio linguístico. Pergunta: sob a vossa visão espiritual, qual o idioma do nosso conhecimento que melhor se presta para assumir a liderança universalista na Terra? Ramatiz: entre todos os ensaios e projetos de idiomas universalistas que a administração sideral da Terra tem estudado e orientado absolutamente fora de qualquer linguagem já em uso comum, é o Esperanto o veículo idiomático mais sensato, lógico e fiel, para o intercâmbio verbal entre todos os terrícolas. Pergunta: mas o Esperanto não tem sido divulgado com o interesse que seria de esperar, para que se torne um idioma universalista. Que dizeis? Ramatiz: a evolução do mundo se faz por ciclos que se renovam de tempos em tempos, motivo por que muitas coisas que anteriormente são apontadas como charlatanismo ou superstições pelos críticos da época, depois retornam, atualizando-se, prestigiadas pela ciência acadêmica. O radar, o hipnotismo, os eflúvios mesméricos, hoje, ódicos, a produção sintética de pérolas e ouro provam que havia fundamento nos objetivos e pesquisas dos velhos alquimistas e ocultistas do passado quando buscavam a pedra filosofal ou a criação de pedras preciosas. A própria astrologia, tão menosprezada, pouco a pouco tem sido comprovada a sua autenticidade como ciência que explica as atrações e repulsões dos campos magnéticos do éter físico que envolve todos os astros e os intercomunica entre si. O velho mofo dos astecas e maias, que cicatrizavam qualquer ferida, é hoje consagrada à penicilina tão decantada pela ciência médica. O controle remoto é algo semelhante ao princípio de transmissão do fenômeno de telepatia hipnótica, em uso na Índia, quando os telepatas bem desenvolvidos podem transmitir ordens, que são cumpridas rigorosamente por outro sujeito passivo, a distância de quilômetros. Nota: trechos do artigo Lado Oculto da Lua, Raízes e Implicações, do Jornal Diário do Paraná, de 23 de julho de 1969,
Subtítulo: Telepatia no Cosmos. Basta-nos recordar o caso do submarino Nautilus, da Marinha dos Estados Unidos, que captou mensagens telepáticas em profundidades marinhas inacessíveis às ondas hertzianas. A Rússia iniciou a sua